você nesse 1º de janeiro de 2024. Um novo ano inicia e nós aqui juntinhos, fazendo o nosso portal RDC com informações, com notícias daqui do Rio Grande do Sul, do nosso Brasil, do mundo. Falamos sobre o Japão, falamos sobre vários momentos de vários lugares do nosso Brasil em relação a tudo que envolveu o Ano Novo. Oferecemos também informações sobre questões muito importantes e que fala sobre a realidade de praticamente 90% das famílias que têm crianças, que é o uso de telas. Também falamos sobre a questão que envolve as estradas, mostramos ao vivo para você todas as informações e várias dicas, inclusive, que a nossa equipe de reportagem nos ofereceu ao vivo. E agora nós vamos conversar com alguém que trata, é uma espécie de coach, que trata das economias das pessoas. Trata de dinheiro? Será que é dinheiro ou são valores? Para interesse no dia a dia. Manhã RDC, uma revista de praticamente 90% das famílias que têm crianças, que é o uso de telas. Também falamos sobre a questão que envolve as estradas, mostramos ao vivo para você todas as informações e várias dicas, inclusive, que a nossa equipe de reportagem nos ofereceu ao vivo. E agora nós vamos conversar com alguém que trata, é uma espécie de coach, que trata das economias das pessoas. Trata de dinheiro? Será que é dinheiro ou são valores? Para contar tudo isso para nós, eu chamo aqui o Everton Lopes para conversar conosco. Ele é economista e ele vai nos dar dicas de planejamento financeiro para este início de ano de 2024. Seja muito bem-vindo, Everton. Tudo bem? Feliz Ano Novo! Oi, Roberto. Feliz Ano Novo para vocês, para todos os nossos. Muito obrigada. Everton, eu iniciei te apresentando como uma espécie de coach. Pode nos explicar o teu trabalho como economista que cuida do dinheiro? Na verdade, educador financeiro. Educador financeiro. Porque tu falaste uma coisa que valor eu acho que precisas voltar a repetir, porque às vezes a transmissão dá um pouquinho de falta da comunicação, a conexão, eu não estou te ouvindo tanto. Se tu puderes repetir, porque é extremamente importante para as pessoas entenderem, e é tão necessário na conversa. Claro que sim, eu repito. Começar a dizer, na verdade, são ambas as coisas, né? Na verdade, é comportamento, é como as pessoas lidam com o dinheiro. Isso faz com que as pessoas tenham mais facilidade em lidar com o seu dinheiro ou dificuldade, ou seja, a pessoa passa a ser investidora ou passa a ser uma endividada. Depende de como ela lida desde cedo, inclusive, com o dinheiro. Sim. Eu gostaria até de conversar contigo um pouquinho sobre uma reflexão, já que estamos no início de ano. O que a gente observa das pesquisas comportamentais fala muito sobre a questão do quanto e da felicidade. Porque existem pessoas que começam o ano dizendo, se eu ganhar R$1.000 a mais, eu vou ficar mais feliz. Aí ganha mais 1.000, não, mas se eu ganhar mais 10.000, eu sou feliz. Aí chega aqueles 10.000, não, mas se eu ganhar 20.000, e aí não, parece que não tem fim. Então, assim, o quanto isso é um trabalho de consciência, de saber cuidar do que se tem, sem grandes, talvez, desejos de quantidade, cuidar daquilo que tem. Então, assim, se a gente está ganhando 2.000, vamos tentar nos ajustar aos 2.000. Não quer dizer que a gente não mereça ganhar mais, mas a felicidade não pode estar baseada
no quanto, não é? Ou estou errada? Não sei, estou lhe perguntando. Não, está certíssima. E, na verdade, as pessoas, elas sempre querem, como somos imediatistas, a maioria somos imediatistas, as pessoas não valorizam o que... Até tem uma pesquisa, tu comentaste uma coisa importante na Universidade de Princeton, dizendo o quanto ganhamos, o quanto é o máximo que ganhamos para sermos ou não mais ou menos felizes. E ela fala em torno de 50 mil dólares anuais. Isso dá por volta de valores brasileiros, né? Reais, em torno de 25 mil reais por aí. Então, assim, acima disso, a pessoa não é necessariamente feliz, porque ela já conquistou muitas coisas. Mas uma coisa importante é valorizar, porque se a gente pensar no amanhã, no iPhone 15, no iPhone 16, a gente vai desvalorizando o que temos na mão. Como exemplo, e às vezes é coisas boas, vive de forma de qualidade. Sim, pensa assim, isso é clichê, é muito bonitinho ficar falando, fica grato com o que tem, mas vai ficar no vermelho no final do mês e ver como é que é duro. Como é que tu explicas isso de uma forma mais prática? Porque quem vive o exercício diário de realmente ter propósitos na vida, o dinheiro é consequência lá no final, não é o objetivo. Então, assim, pessoas em geral que têm uma fé, tá? Por exemplo, eu pessoalmente, eu tenho a minha fé. A minha fé faz com que eu converse com Deus todos os dias. E eu acordo de manhã agradecendo a confiança que Ele me dá em dar mais um dia de vida. Então eu não estou muito ligada se é ano novo, se é Natal, se é isso, aquilo. Isso não faz diferença. Para mim, todos os dias é ano novo. E eu vivo agora. Então, a gente sabe que a religião ajuda muito a gente ter esses propósitos claros, esses valores, servir as pessoas, trabalhar para fazer bem à sociedade. Agora, nem todo mundo vive fé, e não importa a religião. Nós temos até uma tendência, e que a gente vê muito claro, a sociedade, o sistema da sociedade tentando retirar Deus do homem, do centro. Então, as pessoas que são agnósticos, são ateus, não acreditam nisso. Eles olham e dizem assim, não, né? Não. Então, como fazer assim de uma forma muito econômica, do economês, para as pessoas entenderem a importância do propósito na construção da verdadeira riqueza, que acaba gerando muito dinheiro, mas não é o foco. É que assim, tu fizeste uma reflexão muito interessante, tá? Porque, na verdade, o dinheiro, ele é o meio, né? Então, independe da religião, nós precisamos de dinheiro. Independente da idade que temos ou não, precisamos de dinheiro. Às vezes as pessoas ficam pensando assim, eu não vou investir, por exemplo, tá? Eu não vou investir porque é coisa de rico. Gente, dá para investir com 30 reais. As pessoas não param para pensar, e tu falou uma coisa importante sobre consciência, elas precisam se conscientizar da sua realidade financeira. Por que eu digo isso? Muita gente se endivida, e a gente vê nas pesquisas, vocês divulgam muito isso, né? 60% da população está endividada. Ela não para pensar, por exemplo, de que, um exemplo, tá? Uma taxa de juros, tá bem mais do que isso, mas uma taxa de juros de 10% ao mês, a dívida dobra em 7 meses. Poxa, então qual será o melhor? Então, assim, independente das nossas crenças, sejam quais forem elas, né? Tu acredita tu tem uma fé, eu tenho uma fé, todos têm fé. E que bom que acordamos num novo dia, e não necessariamente precisa ser hoje, feliz ano novo para todos, né? Não precisa ser o primeiro dia do ano. Qualquer dia para nós é o nosso dia, é o nosso novo dia, que a gente precisa viver de forma qualidade. E para isso, queiram ou não, precisamos de dinheiro. Então, aí é que vem uma questão.
Aí eu valorizo quem tem experiência de vida. Sabe por quê? Quando a gente conversa com pessoas que têm quilometragem, elas sabem que a vida tem variáveis incontroláveis. E muitas pessoas estão endividadas não porque querem, porque perderam o emprego, porque sofreram um baque numa situação muito grave de saúde, porque algum filho, alguma coisa aconteceu com o familiar. São tantas as variáveis incontroláveis que o que eu acho muito agressivo da sociedade é olhar principalmente para nós brasileiros, que estamos agora amargando situação econômica grave. Grave. Podem estampar o que quiserem. Os números são claros. E a gente vê hoje, por exemplo, peguei um dado aqui com a nossa reportagem. Tem mais carros esse ano. Por quê? Porque as pessoas estão fazendo viagens mais próximas. Porque não está sobrando dinheiro para fazer grandes viagens de avião, porque está difícil. E essas pessoas que se veem numa situação de muito endividamento, não porque querem, passam a ser tratados como maus pagadores, como irresponsáveis. Se essas pessoas não se agarrarem no propósito, não se agarrarem na fé, elas não dão a virada. Por isso que eu estou trazendo esse assunto. Sim, é importante isso que tu falasse, tá? O que as pessoas precisam, eu sei que assim, os imprevistos acontecem na vida de qualquer pessoa, e estando em fase de crise ou não há problema. O que talvez falte, de novo, lá atrás que tu falou, consciência. Então assim, se a gente viver a nossa realidade financeira, isso independe de quanto a gente ganha. Se a gente viver um passinho atrás, sei lá, se você ganha 5 mil, se você ganha 5 mil, a gente precisa viver um pouco menos, com 4.500. Exemplo, por que eu estou falando isso? Porque se a gente viver dentro da nossa realidade financeira, eu sei que existe, tu comentaste, N assuntos, N situações em que a pessoa possa estar endividada. Mas pense na seguinte, se a gente estiver vivendo dentro da realidade financeira da gente, independente de quanto eu ganho, o imprevisto acontecer, seja ele perder o emprego, doença na família, seja o que for, a reserva que essa pessoa está constituindo, e eu chamo isso de reserva de segurança, vai amenizar essa situação. Então, o que acontece hoje, quando a pessoa não lida com o dinheiro de uma forma saudável, ela vive no imediatismo, vivendo, eu vou morrer amanhã, só que eu tenho uma notícia para dar para essas pessoas. Se vocês gastarem todo o dinheiro e não morrerem amanhã, vão precisar de dinheiro. Então vivam um pouquinho menos do que ganha, né? Para poder viver tranquilo. E se o imprevisto acontecer, eu possa amenizar o problema e seguir à frente. Porque realmente a gente precisa tirar esse estigma de que o endividado no Brasil ele é o caloteiro. Não, tu disseste muito bem. Existe o caloteiro, sim, existe aquela pessoa de má fé. Mas a maioria que aparece nas pesquisas não é verdade. Perder o emprego, a crise econômica, faz as pessoas viverem de forma diferente. Então elas precisam se conscientizar e sim, viver um passinho atrás do que, independente de quanto é esse valor. Aí eu faço um gancho com a nossa entrevistada do início do nosso programa, para quem nos acompanha desde o início, quando a gente falava sobre o excesso de telas. Se a gente vive mais a vida real em família, e a gente depois se expõe numa rede social, a gente nunca se compara. A comparação é algo terrível. Por quê? Porque cada pessoa é um. Então, se o outro está numa situação melhor, em alguma razão, e expõe isso, e exibe isso, isso não pode ser um alicerce para você querer crescer. Não. Nunca se compare. Faça o seu trabalho. Una a sua família. E nunca tenha vergonha, me parece, né, Everton? Não tenha vergonha de dizer, olha, eu estou passando um problema financeiro. O meu problema hoje, por exemplo, é dizer assim para a pessoa, o meu problema hoje é só falta do dinheiro. Não é falta de caráter, não é falta de vontade de trabalhar, não é preguiça, não é ser ladrão, não. Entende? Eu acho que isso é uma coisa importante que eu gostaria de
reforçar, Everton, porque nós estamos iniciando um ano em que nós sabemos que há muitas famílias se endividando. E se endividando não porque querem tirar férias fora, se endividando porque mal conseguiu pagar o colégio, porque quer dar um melhor estudo para o filho, porque não chega no final das contas, no final do mês, as contas do mês não estão sendo pagas. Tem gente que está se endividando no cartão de crédito, comprando no supermercado. E nós aqui estamos atentos, e são pequenos sinais. A gente fez uma reportagem um pouquinho antes do Natal e as pessoas nos contavam na rua, na nossa equipe de reportagem, olha, eu vou comprar um presente que está em liquidação. Ótimo, mas é sinal de que não está podendo gastar. Então, para essas pessoas, que dicas tu ofereces para quem está endividado iniciando esse ano? Bom, primeiro de tudo, a gente precisa ter, em algum momento, e nada como no final do ano, quando a gente faz promessas e quer realizar isso ou aquilo no ano seguinte, neste ano que estamos agora, é de tentar ter um período, um momento de qualidade, saia da tela, saia da comparação, tu falasse há pouco, saia da comparação com o vizinho, com aquela pessoa que trabalha contigo, daquele que está na rede social que tu segue, a comparação, senta, coloca ali na ponta do lápis quanto eu ganho, quanto eu devo. E o que eu posso fazer neste momento em que comentaste, da pesquisa que vocês viram, de que momentaneamente a pessoa está sem dinheiro. Momentaneamente ela está dessa... O que ela pode fazer? Procure ajuda. O que ela pode fazer para eliminar? Reduzir aquele gasto, aquele exagero, aquele momento que foi talvez por impulso, e não vamos julgar ninguém. Mas pelo menos verifique ali. Eu ganho 5 e estou devendo 5.500, eu preciso cortar 500. Como é que eu vou fazer isso? Procure o seu credor, coloque à disposição a sua dignidade, o seu caráter de que você vai pagar essa dívida e honre isso, né? Se você negociar e estiver dizendo assim, bom, vou pagar 100 por... Honre, porque é só assim que estou prosperando. Porque depois do momento que a gente sai do nível de endividamento, ou 0 a 0, que eu chamo também, que não sobra nunca, a gente passa a sobrar, não importa que é 50 ou 100, eu prefiro que sobre 50 ou 100 mais do que eu esteja devendo no cartão de crédito. Esse é o importante, as pessoas precisam se conscientizar, Roberto. Ainda eu noto assim que a gente estava falando bastante das questões psicológicas e comportamentais. E nesse sentido, comunicar para a família, comunicar para o seu filho que você está com problemas financeiros, chamando ele para contribuir em casa, une a família. Eu acho que esse é um outro ponto, porque às vezes as pessoas, os pais, às vezes os homens ou as próprias mulheres escondem dos seus familiares a sua situação e isso agrava a situação. Mas, objetivamente, o que o mercado hoje oferece ajudando os endividados? Bom, primeiro deixa eu colocar uma coisa importante. Isso que tu falou há pouco atrás chama-se infidelidade financeira. Então, assim, a família precisa sentar e conversar sobre dinheiro, né? Para poder discutir e ver a real situação. Senão, deixar a bola de neve crescer, o problema vai estar lá na frente. Hoje nós temos no Brasil, momentaneamente, o Desenrola, né? É um projeto do governo para sanar as dívidas. É importante que as pessoas procurem para verificar essa possibilidade. Procurem o seu credor, seja qual for ele, e coloquem... Veja primeiro, né? Como eu disse, primeiro precisa saber qual a condição que você pode, ou se está afetado, qual a condição que tem assim, bom, se eu só tenho 50 por mês para poder pagar a dívida, se eu só tenho 100, até essa a sua condição. Exponha ao seu credor e negocie e pague essa dívida. Bom, eu tenho 2, 3 dívidas, pague uma de cada vez, aquela que tem taxa de juros mais alta. Então, muito obrigada pela tua participação nesse nosso primeiro de ano. Essas nossas trocas foram ótimas, porque eu tenho certeza que estimula um raciocínio, uma informação, inspiram os nossos telespectadores que estão ali em casa, quem sabe, ajudando eles a iniciar o ano com perspectivas novas. Esse é o nosso objetivo também. Um abraço, bom início de ano a você
E nós vamos aqui a um breve intervalo e na volta mais entrevistas. Aguardo você!